Era uma noite. Ana, uma jovem motorista de táxi grávida de 6 meses, enfrentava mais uma noite difícil. As ruas estavam molhadas pela chuva que caía há horas, e o cansaço acumulado começava a pesar em seus ombros. Dirigir era sua única fonte de renda, e com o bebê a caminho, cada corrida era crucial para garantir um futuro estável. Tudo o que ela queria era chegar em casa e descansar, mas algo fora do comum estava prestes a acontecer naquela noite. Enquanto dirigia por uma rodovia quase deserta, seus faróis iluminaram uma figura solitária caminhando na beira da estrada. Ana mal conseguiu enxergar o homem no meio da escuridão e da chuva. Ele estava encharcado, cambaleando, com a cabeça baixa, como se estivesse completamente exausto. Ela reduziu a velocidade e, por um instante, pensou em continuar. Algo dentro dela gritava que não era seguro parar para estranhos em uma estrada vazia. Mas então, olhou para o retrovisor, vendo o homem se afastar na distância, e uma sensação de culpa invadiu. Ela própria estava vulnerável naquela fase da vida, e algo em sua natureza a impedia de ignorar alguém em necessidade. Ela encostou o táxi, olhou mais uma vez para a figura e, com um suspiro profundo, baixou o vidro da janela. "Precisa de ajuda?" perguntou, tentando soar firme, apesar de um arrepio subir por sua espinha. O homem, ainda de cabeça baixa, aproximou-se lentamente do carro. Ele parecia fraco, as roupas sujas de lama e desgastadas pelo tempo. Quando finalmente levantou o olhar, Ana viu algo nos seus olhos que a perturbou. Não era apenas cansaço ou fome, havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Um misto de desespero e confusão, mas também uma quietude assustadora. "Eu não consigo mais caminhar", murmurou ele, com uma voz rouca e fraca. Ana hesitou, mas abriu a porta do passageiro. O homem entrou, encolhendo-se no banco de trás, sem dizer mais nada. O cheiro de terra molhada e suor tomou conta do carro, mas Ana ignorou, apertando o volante com força. Ele parecia muito mais debilitado do que ela imaginava, como se estivesse à beira de um colapso. Sem fazer perguntas, ela deu a volta e seguiu para o hospital mais próximo. Durante o trajeto, o homem permaneceu em silêncio, os olhos fechados, respirando pesadamente. Ana se perguntava quem ele era, o que fazia sozinho na estrada àquela hora e como tinha chegado àquele estado. Mas, por algum motivo, a presença dele no táxi a fazia sentir um peso no ar, uma tensão invisível. Chegaram ao hospital pouco tempo depois. Os enfermeiros rapidamente vieram ajudá-lo, percebendo sua condição frágil. Ele não tinha documentos, nenhuma identificação, e continuava em silêncio, respondendo apenas com breves acenos ou monossílabos. Ana ficou de longe, observando enquanto o levavam para dentro. Ela deveria ir embora, mas algo a impedia de sair dali. Uma estranha sensação de responsabilidade a mantinha naquele lugar, esperando por notícias. Depois de algum tempo, uma enfermeira se aproximou. "Ele está sendo tratado, mas ainda não sabemos muito sobre sua condição. Parece que está desidratado e exausto, mas não disse nada que nos ajudasse a identificá-lo." Ana assentiu, mas as perguntas em sua mente continuavam. Ela saiu do hospital sentindo uma inquietação que não conseguia explicar. A imagem daquele homem não saía de sua cabeça. No dia seguinte, a vida voltou ao seu ritmo usual. Ana estava em casa, aproveitando a manhã tranquila, quando algo a fez levantar-se da cama mais cedo do que o habitual. O bebê mexia no ventre, como se também estivesse agitado. Ela foi até a janela para abrir as cortinas e deixou escapar um pequeno suspiro ao ver a cena do lado de fora. 3 SUVs pretos estavam parados em frente ao seu prédio. Homens de terno escuro e óculos escuros, com expressões sérias, estavam parados perto dos carros, observando o prédio. Ana deu um passo para trás, o coração disparado. Algo estava terrivelmente errado. Quem eram aqueles homens? Por que estavam ali, em uma rua normalmente tão pacata? Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Ela olhou para o número desconhecido na tela e hesitou antes de atender. "Alô?" disse, a voz trêmula. Do outro lado, uma voz baixa e calma respondeu. "Sabemos que você ajudou alguém na noite passada. Precisamos conversar." Ana engoliu em seco, os pensamentos correndo. Quem eram essas pessoas? E o que queriam com ela? O homem da noite anterior parecia completamente inofensivo, perdido.
Mas agora, ao lembrar do olhar dele, uma sensação de alerta começou a crescer dentro dela. Será que havia algo mais por trás de sua aparência frágil e silenciosa? Desligou o telefone, sem saber o que fazer. Quando pensou em correr para a porta, ouviu batidas firmes e decididas do lado de fora. O som ecoava pelo apartamento pequeno e silencioso. Senhorita Ana, chamou uma voz grave. Abra a porta. Isso não vai demorar. Seu corpo congelou. Eles sabiam quem ela era. Estavam ali por ela. Mas por quê? A mente de Ana girava em confusão e medo. A única conexão que conseguia fazer era o homem que resgatara na noite anterior. Quem ele era? E o que ele havia trazido para sua vida? Sem escolha, ela se aproximou da porta com as mãos trêmulas, ainda tentando entender como aquele ato de bondade na estrada havia levado a uma situação tão perigosa. Ela abriu a porta, e os homens do lado de fora a encararam com expressões sérias, como se soubessem algo que ela não sabia. O ar estava carregado de tensão, e Ana percebeu que aquele simples encontro havia mudado sua vida de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. E ali, diante deles, soube que estava prestes a descobrir a verdade, uma verdade que a deixaria ainda mais perdida do que a noite anterior. Ana abriu a porta lentamente, sentindo o coração bater tão forte que parecia ecoar por todo o apartamento. Do outro lado, 3 homens de terno preto estavam parados, com expressões sérias e inabaláveis. O líder, um homem alto com uma cicatriz discreta na lateral do rosto, deu um passo à frente, suas mãos enfiadas nos bolsos do casaco, projetando uma tranquilidade fria que fez Ana estremecer. Ana, não vamos machucar você. Só queremos conversar, disse ele, a voz profunda ressoando com uma autoridade que parecia não permitir objeção. Ana ficou parada, tentando processar o que estava acontecendo. Sua mente gritava para fugir, mas algo naquela situação a forçava a ficar, como se sair correndo fosse pior do que enfrentá-los. Sobre o que vocês querem falar? Perguntou, tentando manter a voz firme, mas falhando em esconder o tremor. O homem com a cicatriz trocou um olhar rápido com os outros 2, que permaneciam imóveis, antes de se voltar novamente para ela. O homem que você ajudou ontem, você tem ideia de quem ele é? Ana balançou a cabeça. Não tinha a menor ideia de quem ele era, nem porque aquele simples gesto de bondade havia se transformado em um pesadelo. Ele é perigoso? Arriscou, com um nó na garganta. O homem deu um sorriso sem humor. Não da maneira que você imagina. Mas ele carrega algo muito valioso, algo que pode colocar muitas vidas em risco, inclusive a sua. Ana franziu a testa, confusa. Valioso? O homem que ela resgatara parecia apenas uma sombra de pessoa, quase um fantasma. Não havia nada nele que sugerisse riqueza ou poder, pelo contrário, ele parecia mais um sobrevivente, alguém que a vida havia quebrado. Não estou entendendo. Eu só o levei para o hospital porque ele parecia, à beira da morte, disse, sua voz vacilando com a dúvida. Quem ele é de verdade? O homem deu um passo para dentro do apartamento, sem pedir permissão. Ana recuou um pouco, mas ele não parecia ameaçador, pelo menos, não fisicamente. Ele é alguém que não deveria existir, disse o homem com uma calma arrepiante. Desapareceu há anos, mas muitos o procuravam. O que ele sabe, o que ele possui, vale milhões. E agora, aqueles que o querem de volta sabem que ele esteve com você. Ana deu um passo para trás, o sangue fugindo de seu rosto. Aquilo era grande demais, assustador demais para processar. Mas eu não sei de nada. Eu só o ajudei. Por favor, eu tenho um bebê a caminho, disse, a mão instintivamente pousando sobre o ventre, como se pudesse proteger a si mesma e a criança de tudo o que estava acontecendo. O homem com a cicatriz olhou brevemente para a barriga de Ana, e seus olhos escureceram com algo que ela não conseguia identificar, pena? Preocupação. Nós sabemos, Ana. É por isso que precisamos que você confie em nós. Sua vida e a do seu filho estão em perigo. Se eles descobrirem onde ele esteve, não vão hesitar em fazer de você um alvo. Ana sentiu o pânico aumentar. Eles? Quem eram eles? E por que estavam tão desesperados para encontrar aquele homem? Antes que pudesse fazer outra pergunta, o telefone tocou novamente.
O som fez todos no apartamento pararem por um segundo. Ana olhou para a tela do celular. Era o mesmo número desconhecido de antes. Ela atendeu, a respiração presa na garganta. Ana? A voz era diferente desta vez. Mais fraca, mas urgente. Sou eu, o homem que você ajudou ontem. Você não está segura. Eles estão aí, não estão? Ana olhou para os homens à sua frente, que agora a encaravam atentamente, esperando sua reação. Sim, e sussurrou, sem saber o que mais dizer. Não confie neles. Eles querem o que eu tenho, e farão qualquer coisa para conseguir, disse ele, a voz tremendo de fraqueza e medo. Eu deixei algo com você, algo importante. Está escondido. Não deixe que eles encontrem. Ana congelou. Algo importante? Ela não se lembrava de o homem ter deixado nada com ela. Mas, ao mesmo tempo, sua mente voltou à noite anterior, revivendo cada detalhe, cada momento. Havia algo que ela não havia percebido? O que você deixou comigo? Perguntou, tentando manter a calma. Do outro lado da linha, o homem fez uma pausa, sua respiração audível e pesada. No táxi, no banco de trás, costurado no assento, você precisa encontrar antes que eles encontrem você. Ana sentiu seu coração disparar. Costurado no assento? Quando desligou o telefone, os homens à sua frente a observavam com suspeita. Quem era? Perguntou o homem com a cicatriz, sua voz ainda calma, mas com uma tensão crescente. Ana mordeu o lábio, incapaz de pensar em uma mentira convincente. A pressão era esmagadora. Ele disse que deixou algo comigo, admitiu, sentindo o peso das palavras caírem sobre ela. O homem com a cicatriz trocou olhares rápidos com seus companheiros antes de se virar para Ana, os olhos fixos nos dela. Precisamos ver isso agora. Se você cooperar, garantimos sua segurança e a de seu filho. Ana sabia que estava em uma encruzilhada. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer não a deixava. Ela sentia o peso da responsabilidade, mas também uma crescente desconfiança daqueles homens. Com o coração batendo acelerado, Ana pegou as chaves do táxi e gesticulou para que eles a seguissem. Se o que o homem no telefone dizia era verdade, sua vida estava mais entrelaçada àquele mistério do que ela jamais imaginou. E agora, as respostas que ela tanto temia descobrir estavam a poucos passos de distância. Chegaram ao táxi, e Ana abriu a porta de trás. Seus dedos tremiam enquanto apalpava o tecido do assento, tentando encontrar o que o homem mencionara. Após alguns segundos de busca, sentiu algo rígido sob a costura do banco. Aqui, disse, a voz baixa e trêmula. Ela rasgou cuidadosamente o tecido, revelando um pequeno dispositivo, algo parecido com um pendrive, mas diferente, com uma aparência mais sofisticada, quase futurista. Os homens ficaram tensos ao vê-lo, e o ar entre eles pareceu pesar ainda mais. Isso, sussurrou o homem com a cicatriz, sua voz agora carregada de urgência. É isso que todos estão procurando. Ana olhou para o pequeno objeto em suas mãos. Aquele dispositivo aparentemente insignificante continha segredos tão poderosos que tinham colocado sua vida em risco. Mas ela não sabia de que lado estava segura, com os homens à sua frente ou com o desconhecido que lhe implorara por ajuda na noite anterior. O que quer que estivesse escondido naquele dispositivo, iria mudar a vida de Ana para sempre. O pequeno dispositivo na mão de Ana parecia pesar 1 tonelada. Ela o segurava como se tivesse acabado de encontrar a chave de um mistério muito maior do que qualquer coisa que pudesse imaginar. O homem com a cicatriz fixava os olhos nele, e sua expressão antes controlada agora mostrava uma ansiedade crescente. Atrás dele, os outros 2 homens se aproximaram, claramente tensos. Entregue isso a nós, Ana, disse ele, a voz mais baixa, mais cheia de autoridade. Agora. O silêncio era sufocante. Ana sentiu uma gota de suor escorrer por sua testa enquanto seu olhar alternava entre os homens e o dispositivo. Algo nela gritava que entregar aquilo seria um erro, mas o medo a paralisava. O que é isso? Perguntou, segurando o dispositivo com mais força. Por que todos estão tão desesperados por ele? O homem com a cicatriz deu um passo adiante, suas mãos ainda nos bolsos, mas os olhos fixos no objeto. Você não precisa entender os detalhes.
Apenas saiba que quem possuir isso, tem o controle de uma parte muito valiosa de informações. Informações que poderiam decidir o destino de muitas pessoas. Ana sentiu o pânico aumentar, mas agora estava começando a ficar com raiva. Eles haviam invadido sua vida, ameaçado sua segurança, e tudo por causa de algo que ela nem sabia que existia até aquele momento. Não vou dar a vocês até me dizerem a verdade, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. O homem suspirou, claramente impaciente. A verdade não vai ajudar você, Ana. Só vai colocar mais peso em seus ombros, algo que você não pode carregar, especialmente agora. Nós somos a única chance de garantir que isso não caia nas mãos erradas. Pense no seu bebê. Ele estava tentando manipulá-la, e Ana sabia disso. Mas antes que pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou pela rua. O som cortou o ar e fez todos congelarem. Ana olhou em volta, tentando localizar a origem do disparo, o coração batendo descontrolado. Um dos homens de terno gritou de dor e caiu no chão, segurando o braço. O caos explodiu em um segundo. Abaixem-se! Gritou o homem com a cicatriz, correndo para o lado de Ana, puxando-a para o chão ao lado do táxi. O som de mais tiros preencheu o ar, e os outros dois homens se moveram rapidamente, sacando armas e procurando cobertura. O cenário que antes era de pura tensão agora se transformava em um campo de batalha. Ana estava paralisada, o dispositivo ainda firmemente em sua mão, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Ela ouviu passos rápidos e, ao levantar a cabeça, viu um grupo de homens se aproximando rapidamente da rua. Eles estavam vestidos de forma semelhante, com ternos escuros, mas eram diferentes, rostos desconhecidos e armas em punho. Estavam atirando contra os homens que haviam invadido seu apartamento. Eles estão aqui! Gritou um dos homens de terno ao lado de Ana. Precisamos sair agora. O homem com a cicatriz olhou para Ana, seus olhos cheios de urgência. Você precisa vir conosco. Se ficar aqui, eles vão matá-la por esse dispositivo. Vamos tirá-la daqui. Ana olhou em volta, atordoada. Os homens desconhecidos continuavam avançando, e agora já estavam muito perto. O líder do novo grupo, um homem corpulento e de rosto severo, apontou diretamente para ela, gritando algo que ela não conseguia entender. Ela sabia que não havia tempo para pensar. Se ficasse, morreria. Se fosse com aqueles homens, não tinha ideia de onde isso a levaria. Antes que pudesse decidir, outro tiro passou perto de seu rosto, e o homem com a cicatriz a puxou bruscamente, forçando-a a entrar no táxi. Vamos sair daqui! Gritou ele, enquanto um dos homens da equipe saltava para o volante. O táxi arrancou com uma velocidade assustadora, derrapando nas ruas molhadas e fugindo da chuva de balas. Ana estava no banco de trás, ainda segurando o dispositivo, enquanto o caos se desenrolava lá fora. Suas mãos tremiam, o pânico começando a dominá-la. O que está acontecendo? Gritou, a voz trêmula, enquanto o carro corria pelas ruas. O homem com a cicatriz olhou para ela, os olhos severos. Você foi pega no meio de uma guerra, Ana. Aqueles homens que apareceram agora são de outra facção. Eles estão atrás disso há anos, ele apontou para o dispositivo em suas mãos. E agora que sabem que você o tem, farão qualquer coisa para recuperá-lo. Mas o que é isso? Insistiu Ana, desesperada. O que pode ser tão valioso? O homem hesitou por um momento, como se estivesse tentando decidir o quanto poderia revelar. Finalmente, ele respirou fundo e começou a explicar. Esse dispositivo contém informações confidenciais. Há uma lista de nomes, contas e transações que envolvem as pessoas mais poderosas do mundo, ele disse, a voz baixa e grave. Governos, corporações, mafiosos, todos estão conectados de alguma forma. É um arquivo capaz de derrubar impérios, ou construir outros. O homem que você resgatou tinha esse arquivo escondido há anos. Quando ele desapareceu, todos o procuraram, acreditando que ele tinha destruído a única cópia. Mas agora, todos sabem que ele está de volta, e que o arquivo está com você. Ana sentiu o chão sumir debaixo de si. O bebê mexeu em seu ventre, como se sentisse o turbilhão de emoções que a consumia. Ela havia se envolvido em algo tão grande que suas próprias forças pareciam insignificantes,
E agora? Perguntou, tentando não ceder ao desespero. O que acontece comigo? O homem com a cicatriz a encarou, sério. Agora, você precisa escolher de quem vai confiar. Mas saiba disto, Ana, em um jogo como esse, todos estão mentindo. Eu incluso. O táxi continuava em alta velocidade, e a noite parecia mais escura do que nunca. Ana se via cercada por segredos e mentiras, sem saber em quem confiar, mas com a certeza de que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. O telefone dela tocou novamente. Ela olhou para o número, e seu coração afundou. Era ele, o homem que havia resgatado. Eles contaram a você, não é? Disse a voz familiar e fraca. Agora, a verdade é sua arma, mas também sua maldição. Confie em mim, ou prepare-se para o pior. Ana não conseguia pensar claramente. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas o quadro final parecia pior do que ela jamais imaginara. Seu telefone tremia em suas mãos. A voz no outro lado da linha era fraca, mas intensa. Eles mentiram para você, Ana. Eu não sou o vilão dessa história. Ela hesitou, olhando para o homem com a cicatriz, que a observava com uma expressão tensa. Ele parecia saber exatamente quem estava do outro lado do telefone, e a atmosfera no carro ficou ainda mais carregada. Então quem é? Ana sussurrou, a voz quase sumindo enquanto seus olhos vagavam nervosamente entre o telefone e o homem ao lado dela. Aqueles que estão com você. Eles não são quem dizem ser. Eles estão atrás de mim há anos, tentando me silenciar. E agora, acham que podem usar você para conseguir o que querem. Esse dispositivo não é apenas uma lista de transações, é muito mais. A voz do homem na linha soava tensa, como se cada palavra fosse carregada de urgência. É uma prova. Uma prova que pode destruir uma organização sombria, poderosa o suficiente para manipular governos, para criar e derrubar nações. Ana sentiu a cabeça girar. Ela olhou de novo para o homem com a cicatriz, que agora a encarava com uma expressão que misturava frustração e medo. Desligue o telefone, Ana, ele ordenou, sua voz mais fria do que antes. Mas algo na voz do homem ao telefone parecia genuíno, algo que ela não sentirá até então. Por que devo confiar em você? Ela perguntou, sua voz trêmula. Porque sou o único que pode protegê-la, ele respondeu prontamente. Eles não vão parar até conseguirem o que querem. E quando conseguirem, você se tornará um risco. Sabe o que fazem com riscos, não sabe? Ana fechou os olhos, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Mas antes que pudesse responder, um som estridente cortou o ar. O carro derrapou violentamente quando algo atingiu os pneus, e eles foram lançados de lado, capotando várias vezes antes de finalmente parar com um baque violento. O mundo girou ao redor de Ana. O som de metal se contorcendo e vidro quebrando ecoava em sua mente, mas ela mal conseguia distinguir o que era real. A dor irradiava por todo o seu corpo, mas o instinto de sobrevivência a forçou a se mexer. Ela percebeu que o táxi estava virado de lado, o vidro da janela estilhaçado, e os homens com quem ela estava agora inconscientes ou mortos, presos nos destroços. O dispositivo ainda estava em sua mão, milagrosamente intacto. Ela rastejou para fora dos escombros, a cabeça latejando e a visão turva. O silêncio era perturbador. Tudo o que ela conseguia ouvir era o som distante de pneus cantando no asfalto e, então, passos. Alguém se aproximava. Ela olhou ao redor, lutando para se levantar, quando viu um homem emergir da escuridão. Era o mesmo que havia atirado nos pneus, o homem que a chamara de dentro do hospital, o andarilho. Mas agora, ele não parecia mais um andarilho. Suas roupas estavam limpas, e sua postura era de alguém acostumado a estar no controle. Ana, você fez a escolha certa, disse ele, sua voz suave, mas firme. Eu disse que eles estavam mentindo para você. Ela deu um passo para trás, sem saber se confiava nele. Mas antes que pudesse falar, uma van preta parou bruscamente ao lado deles. Mais homens desceram, armados e prontos para agir. O homem com a cicatriz, milagrosamente ainda consciente, saiu dos escombros com dificuldade, o rosto coberto de sangue. Ele apontou uma arma para Ana. Não faça isso, Ana.
gritou, sua voz cheia de desespero. Ele não é quem você pensa que é. Ana ficou paralisada, o medo e a confusão tomando conta dela. Quem era esse homem realmente? Quem ela deveria confiar? O andarilho se aproximou, ignorando a arma apontada em sua direção. Ele mentiu para você desde o início. Eu sou o único que pode salvá-la, mas precisa confiar em mim agora. Ana olhou para os dois homens, o peso de sua escolha pressionando seus ombros. Mas, antes que pudesse tomar uma decisão, algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou. O homem com a cicatriz caiu no chão, a arma escorregando de sua mão. O tiro veio da van. Os homens do andarilho tinham atirado nele. Ana ofegou, o coração disparado. Ela não teve tempo de processar antes que o andarilho pegasse sua mão, guiando-a rapidamente para dentro da van. Acabou, Ana. Agora você está segura. Ela entrou no veículo, ainda atordoada. O dispositivo ainda estava em sua mão, o objeto pelo qual tantas pessoas haviam lutado e morrido. Enquanto o veículo arrancava, ela olhou pela janela, vendo as luzes da cidade se afastarem. O que acontece agora? Ela finalmente perguntou, a voz pequena, quase um sussurro. O homem ao seu lado sorriu, um sorriso que a fez arrepiar-se. Agora, nós reiniciamos o jogo. E você, ele olhou diretamente em seus olhos, está do lado vencedor. Ana sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. Ela havia sobrevivido, mas a que custo? Tudo o que sabia era que o jogo não estava nem perto de terminar, e agora, ela fazia parte dele. Enquanto o veículo acelerava pela estrada escura, Ana olhou para o pequeno dispositivo em sua mão. Talvez ela tivesse escolhido o lado errado.